Olá, sejam bem-vindos ao Novo Podcast. Já? Já, e a Márcia vai ter um episódio que ela vai fazer sozinha. Não, é impossível. Lógico que é. Você já viu Eu acredito em você, o Batman? garota. E você já viu o Batman trabalhar sem o Alfred? Sem o Robin, Mas eu vou ele lá trabalha, na mas caverna. sem o Alfred. É Eu vou impossível. lá na Quando o caverna. Alfred morreu, o Batman só se deu mal, só deu ruim. Não, mas eu não morri, eu só vou estar em outro lugar. Ah. E é nessa dimensão. Depois a gente começa de novo essa DR aí, Por fora favor. dos bastidores. Aliás, nos bastidores. Ah, né? é? Ah, bom, No porque eu fora- queria. eu ia falar pensei assim, que não. você queria fazer um episódio só sobre esse tema. Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio dessa temporada, dessa nova temporada, segunda temporada do Novo Podcast, a sua identidade autêntica. E hoje... E é bom E aí? dia, boa tarde, boa noite, gente. Você não sabe Bom que dia, horas boa eu tô tarde, aqui. boa noite e 2026, eu não posso fazer aquela piadinha. Eu já ia estar em 2027, eu ia falar. Nós estamos começando com os... Com tudo. tudo. Com o corpo inteiro, de acordo com o que Na a pessoa porta tem. de 2026, a gente já derrubou ela. Isso. E não importa como, certo? Certo. E a gente começa hoje, Luciana já fez ali, você já fez a divulgação, né? Claro, todo mundo já sabe todo que mundo Raíssa já está sabe aqui que com a Raíssa, gente. gente, está aqui e hoje promete esse episódio. Por quê? A gente estava até aqui batendo um papo, que a gente gosta de conversar. A gente faz um podcast antes do podcast, Isso. não é isso? E a gente já falou aqui muitas coisas bem interessantes e a gente vai trazer de novo. Bom, sejam bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu estou aqui lembrando, porque ontem, inclusive, tive um bate-papo ali com a Adelaide. Eu e a Adelaide batemos um papo e a Adelaide falou: a Luciana não pede para dar like, ela não pede para se inscrever. Adelaide é minha mãe, a Isa. Então, para quem está acompanhando aí nos episódios anteriores, a Adelaide, ela que é a nossa diretora de like, de inscrição. E comentários, coloquem aí nos comentários o que é que vocês querem ouvir, se tá legal, se não tá. Manda pergunta, porque inclusive sobre carreira que hoje Raíssa vai dar aqui grandes spoilers para que você em 2026 arrebente e você alcance ali os seus sonhos ali, transição de carreira e etc, e etc, e etc. Maravilha, vamos na nossa apresentação, Vamos. conforme a gente aprendeu com o Francisco. Vamos. E aqui seguindo aqui, né, o Francisco Barbosa, Da família. as orientações, Da família. as orientações do Francisco, para que a gente possa aqui trazer um programa. Agora precisava dar um gueto aqui. Falamos do trabalhinho, hein? Pois Do é. bastidor. Nós vamos fazer uma apresentação aqui, estamos aprendendo ainda, porém nós já estamos introduzindo, Isso. certo? Quanto mais Então, faz, vamos- melhor fica. Muito bem. Então, eu sou uma mulher de aproximadamente... A minha altura é interessante. 1,54 m, branca, cabelo curto até assim... Chanel. Castanhos. O que mais? Estou usando um relógio, uma blusa de linha, nude. E o que mais? Colar de Um pérola. colar de pérola. Um brinquinho também de pérola. E o que mais, Luciana? Esqueci alguma coisa? Acho que tá bom. É isso, né? E 51 anos? Eu sou a Luciana Lopes, eu tô de óculos, eu sou morena, cacheada, 1,64 m, tô com uma camisa branca de listra, preta, gola alta, tô de pulseiras douradas, aliança, com uma correntinha de segurar óculos igual de vovó, mas moderna. Igual de vovó, mas vovó É que minha moderna. mãe, Adelaide vintage, Paulina. A minha vintage. Adelaide Paulina fica me zoando. Entendi. Ela fica pondo esse negócio de óculos aí, fica muito estranho. Nossa, a sua mãe tá falando, eu não vou falar nada. É isso. E agora eu vou apresentar a Raíssa para ela poder fazer a apresentação dela também. Então vamos lá. Bora. Hoje o Nuevo recebe uma convidada que navega o mundo corporativo com a bússola certa e a leveza rara. Raíssa Provana Bertoncini é daquelas pessoas que traduzem complexidade como quem abre uma janela. Tudo fica mais claro, mais respirável e mais possível. Psicóloga especialista em gestão estratégica de pessoas,
com MBA em inovação e mais de 13 anos mergulhada em RH. Ela já liderou projetos que mudam culturas, redesenham performances e reposicionam carreiras. Empreendedora à frente da RP Business, criadora da Compass RP Business, Raiz ajuda pessoas e empresas a encontrarem direção em tempos de incerteza, com coragem, autenticidade e impacto real. Na vida, é viajante curiosa, aprendiz constante, chefe por diversão, patinadora nas horas boas e humana acompanhada por 3 felinas que absorvem tudo com sabedoria silenciosa. Na carreira, é aquela profissional que provoca reflexões com cuidado, dá nome ao que pesa e oferece caminhos práticos para seguir adiante. Hoje, a gente conversa sobre competências do futuro, soft skills, que de soft não tem nada, desenvolvimento... Sempre quis fazer essa piadinha. Chegou esse momento. Aconteceu! Desenvolvimento humano e papel da inteligência artificial nesse novo mundo do trabalho. Prepare-se. Se liga. Prepare-se. Raíza é daquelas presenças que iluminam ideias e movimentam trajetórias. E é isso. Muito bom. Vou roubar essa apresentação. É a nossa marca. Os nossos convidados falam, eu quero essa apresentação. Eu vou roubar pra mim. Muito bom. Minhas gatas estão lá, nem sempre tão silenciosas. Ai, não é? Faz a gente passar. Tem 4 em casa. Depois eu te mostro as fotos das minhas. Mas primeiro, obrigada pelo convite. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher de 1,67 m, cabelos ondulados, com algumas aplicas de pena que as pessoas acham que é trança, blusa de gola alta, branca, sem manga, um grande colar dourado, anéis diversos, pulseira e saia vermelha e batom vermelho. Uau! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada! E antes da gente seguir enchendo Raíza de perguntas, afinal, aqui a gente tá doidinha pra saber muitas coisas. E essa tal de soft skill, né? Que a gente sabe que não é soft. Que de soft, essa era a piadinha que você queria. Exato. Soft não As tem. nossas patrocinadoras, Márcia Paduan, com você. Hora do merchan. Bora! Patrocinadoras, nossas parceiras. Vamos começar com Ana Oliveira, Estética Avançada. Gente, porque cuidar, autocuidado, cuidar do corpo, cuidar do rosto, não é mais uma vaidade qualquer, não é. É um equilíbrio entre o corpo e a mente. E quando estão todos conectados, nós nos sentimos muito bem. Não é mesmo, Raíssa? Com certeza. E aí, olha, dá uma olhadinha aqui, eu quero que você seja sincera. Aqui é Ana Oliveira, Estética Avançada. Tô precisando da Ana, gente. Sem maquiagem. Sem maquiagem aqui, Vai ter que vir mais pra Campinas. Campinas ou Mococa, você pode escolher. Muito bem. E atendimento personalizado. É uma profissional de excelência. Então, Ana Oliveira, Estética Avançada, beijo, minha parceira. E temos também, graças a Deus, né, depois dos 40 não precisamos, porém, entretanto, todavia, caso haja necessidade, tem aí a Ana Scabelo, que é uma terapeuta especialista na dor. Então, não é o nosso problema, né, Raíssa? Mas caso tenha a necessidade e venha surgir, nós temos, então, graças a Deus aí, alguém para nos amparar. Ana Scabelo, terapeuta da dor. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Muitas Anas. Muitas Anas. Muitas Anas. A gente deu oportunidade para as outras letras do alfabeto também ser nossos patrocinadores. Porque dá uma vastidão de pessoas, empresas e projetos. Sim, com Ficam certeza. à vontade, podem entrar em contato com a gente na DM. Raíza, conta pra gente. Eu sei que, né, apresentei você, falei um pouco da sua... Ali, dei uma pincelada, porque 13 anos não dá pra resumir em 3 minutos. Sim. Mas conta pra gente dessa trajetória, como foi fazer psicologia aí pra área de RH, como que você funciona como essa bússola aí, né? Inclusive a sua logomarca é uma bússola, né? É uma rosa dos ventos. É uma rosa dos ventos. Que tem a ver exatamente com a questão da direção
em navegações incertas. Olha! Os meus pais são das artes, meu pai é artista plástico, minha mãe é arquiteta, então a coisa da simbologia sempre foi muito forte para mim. Minhas tatuagens né? têm símbolos e tal, né? Psicólogo também tem o lance de Jung. Então eu queria um símbolo que realmente representasse o que eu acredito que é a gente guiar para novos horizontes. A gente nunca ficar preso na mesma navegação. E quanto mais o tempo foi passando, né? Mais sentido foi fazendo. Eu fiz a logo em 2021, mas eu tenho esse desenho, essa ideia desde 2017, que vejo um cartão de visita que um amigo meu fez, um grande amigo. E aí, cada vez mais foi fazendo mais sentido disso, né? E eu fui fazer psicologia porque eu gostava muito de ler coisas de psicologia, Freud, Jung. Eu era uma péssima aluna, tinha muita dificuldade de lidar com regra e as matérias que eu não gostava. Então foi meio natural eu cair na psicologia. Só que quando eu entrei na psicologia, eu queria trabalhar em presídio. Esse era meu objetivo. Nossa, ousada! Ousada! E eu trabalhei por um ano. Então, quando eu era estagiária, no 4º ano, até o 5º ano, eu trabalhei em hospital geral, hospital psiquiátrico, abrigo para menor infrator, um pouco de tudo. E aí, quando eu fui trabalhar no presídio, eu consegui entender, adorava, enfim, né, é um podcast paralelo esse, eu adorava, só que ao mesmo tempo eu entendi que a velocidade de transformação que eu queria gerar naquele público, que eram as pessoas presidiárias, nas pessoas encarceradas, eu não ia conseguir, por toda uma questão de sistema, de modelo de carreira, do impacto em si, né? Porque você encontra uma maré de desigualdade, de questões que a gente tem aí, raciais e tudo mais. E aí eu tive estágio da parte de organizacional e mexia muito com a parte de grupo na época. Eu tinha uma professora que me incentivou muito para esse lado. E aí eu falei, bom, eu vou para esse lado. Né? Eu acho que eu vou conseguir causar mais impacto em comportamento, em transformação, se eu estiver numa outra ponta onde eu consigo gerar movimento mais rápido. Eu sou bem acelerada, então para mim a coisa da velocidade do movimento, ela é muito importante. Tanto que eu fui empreender, porque às vezes o teu ritmo e o ritmo da empresa não combina. Não casa e tá tudo bem. Não tem certo, não tem melhor, não tem pior. Tem o que a gente entende que faz sentido pra gente. E aí eu sempre fui muito nesse caminho, tanto que a primeira vez que eu fui professora, que foi em 2015, eu falei isso no processo seletivo. Eu falei, por que você quer dar aula, né? 27 anos, piveta, eu já tenho cara de novinha, na época eu tinha mais. Aí eu falei, porque eu já estive do outro lado, eu sei o que a falta de educação, a falta de acesso pode causar, tanto em não entrada em termos profissionais no mercado, quanto no encarceramento, num cenário de violência, de desamparo familiar e tal. Então, eu acabei sempre conduzindo muito a minha carreira com... eu não gosto muito da palavra propósito, mas acho que a gente tem que buscar significado. Só que antes disso a gente tem que buscar a base ali, né? A pirâmide de Maslow, porque não adianta a gente pensar em autoconhecimento quando a gente está passando fome. Não vai fazer sentido nenhum, né? Eu vim de um lugar que eu tive muitas oportunidades, eu vim de um lugar relativamente de privilégio, de acesso, de estudo. Então, eu sempre tentei usar isso ao meu favor, né, a favor das coisas que eu entendia que eram direções interessantes para mim. Continuei me aprofundando nas coisas que faziam sentido e tentando impactar o máximo de pessoas possíveis dentro e fora das organizações. Porque eu brinco, as pessoas falam, fazer psicologia porque você gosta de pessoas. Às vezes você não vai lidar com a melhor parte da pessoa. Mas a chance pode ser que uma nova geração chegue aí entendendo que o processo terapêutico, né, ele não precisa chegar num problema psicológico, né? Sim. Ou, enfim, questões. Eu posso fazer uma preventiva, mas a gente sabe que ainda ali existe um longo caminho para isso. Sim, né? E não só as próprias relações de grupo, né? Eu brinco que empresa é loucura em larga escala. Por isso que eu não gosto de clínica, porque eu gosto de muita gente. Porque eu nunca fui na clínica e era uma questão de carreira bem definida ali a partir do 2º, 3º ano de faculdade. Mas a gente lidar com as emoções dos outros em contextos de temperatura e pressão normais já é desafiador quando a gente coloca cobrança por resultado, transformação digital, mudanças que a gente tem ali estruturais de demissões, de promoções, de conflitos, então tudo isso... Cultura e subculturas. Cultura e subculturas, então tudo isso faz com que a gente tenha que manejar emoções e nem sempre as emoções são positivas. Então a gente, como quem trabalha com comportamento, entender que às vezes a gente vai ver momentos críticos das pessoas. E uma coisa que eu também gosto do Martin Seligman, quando a gente, né, entende... Não, é que a tradução psicologia positiva não foi feliz, né?
Porque o ideal seria o lado positivo das emoções. Pode e a ser. gente vai ter as emoções negativas, Sim. que é um fator de mudança, né? Muito Sim, forte. Sim. E tem muita buzzword, né? Tem muitas palavras da moda. Então, por exemplo, essa Isso. coisa do propósito aí. Eu gosto muito do Soul, né? Que é o desenho que a 21 fica. Eu não tenho propósito! É muito divertido, porque às vezes as pessoas realmente se sentem assim e procuram coisas muito complexas, como o professor dela procurava, e na verdade às vezes está muito mais na simplicidade e como a gente leva o dia a dia, né? Com quais focos a gente entende o nosso dia a dia, e não assim aquele evento, aquele cargo, aquela empresa. Ou as grandes mudanças. Não é todo mundo que nasceu para falar com as grandes Exato. massas. E às vezes o seu significado vai estar Sim, ali do lado, né? sim, vai estar em um voluntariado que você faz, vai estar numa palavra que você fala para alguém, vai estar num abraço, que Vai a gente tá num falou do abraço, que a abraço gente mais falou da cedo. É, um olhar que você deu, né? Um bom dia ali. Exato. Valorizar uma pessoa que é tipo, anulada pela sociedade. A gente tem vários estudos, Sim, né? com De pessoas certeza. que vai lá, se veste de gari e as pessoas que, Sim. que conversam com ela nem percebem que é ela. A antroposofia faz muitas dessas aplicações. Então, eu acho que é importante a gente também olhar para a nossa carreira e, consequentemente, a nossa vida, porque elas estão super conectadas com isso. O que eu faço no meu dia a dia que me faz bem ou me faz mal e como eu reforço ou evito. Porque senão é sempre a próxima viagem, o próximo emprego, o próximo namorado. E tudo bem a gente querer novas coisas. Fica no automático, né, Raíssa? Mas a gente também refletir sobre o que está acontecendo e entender esse lado positivo e às vezes negativo, né? Como eu brinco, quando você é empreendedora, às vezes você tem que esperar algumas coisas acontecerem que não dependem de você, e aí você tem que olhar para o teu processo, você tem que olhar para a tua carga horária, você tem que olhar para as tuas relações, como uma forma de impulsionar cada vez mais aquele sonho ou aquela meta que você tem. Raíssa, você fez trouxe aqui uma colocação, uma fala sua sobre o filme Soul, uma Sim. aventura da alma, Sim. que, na minha opinião, ele é muito terapêutico, né? Eu trabalho bastante com filmoterapia, cinemoterapia, enfim, algumas pessoas mudam ali o nome. E fica aqui para vocês que estão aqui acompanhando o episódio. Busquem esse filme, é um desenho da Disney e da Pixar, se não me falha a mente agora. Soul, uma aventura da alma. Vale muito a pena, tem aí, ó, uma sessão terapêutica espetacular. Fica então aqui como eu gostei muito da sua colocação aqui, o que você trouxe aqui. Esse filme realmente nos traz muitas reflexões sobre a vida. Sim. Obrigada, Raíssa. Imagina, eu tenho um treinamento dos Divertidamente que meus clientes adoram, porque eu falo toda a parte de inteligência emocional pautado exatamente na narrativa do filme. Então, o que a gente aprende com frustração, como é que você aprende a importância das emoções, e aí a gente vai passando o filme inteiro. Tem a roda das emoções, que tem cada um deles. E no final tem uma ferramenta prática também que eu recomendo, que chama Atlas das Emoções. Sim. Que é do Dalai Lama, com o instituto, né, do Ekman, que é o cara que treinou pro filme. E aí ele tem gratuitamente os níveis de emoções e as respostas fisiológicas e as reações. Então, às vezes, para quem está sem orçamento, para fazer terapia, alguma coisa assim, é uma ferramenta que ajuda a gente a nomear a emoção. Sim, Legal. a reconhecer, E identificar, nomear é uma coisa, porque brasileiro desafiante. tá de cara, tá na bad e tá muito bom. A né? vibe é boa. A vibe é boa. A É isso vibe que é a boa. gente tem. É isso que a gente tem de emoção. Então, às vezes, né, eu que sou uma pessoa mais acelerada, às vezes mais explosiva, foi um processo terapêutico para mim gigante aprender a falar estou frustrada. Que a minha frustração já virava ação e faz assim, faz assado, às vezes um direcionamento mais autoritário, às vezes eu só tinha que falar, eu tô frustrada com a tua decisão, mas a decisão é da pessoa. A frustração é minha, ela não tem que tomar uma decisão porque eu comecei a... Então, a gente nomear a emoção e ter esse repertório emocional, então, ali na primeira fase, ali, 7, 8 anos, é super importante porque você vai conseguindo falar. E a gente só transforma o que a gente tem consciência. Sim. Então, se toda hora eu tô na bad e eu tô de cara, o que isso significa para mim? Então, a roda das emoções e o Atlas das Emoções, que é um site que ele é gratuito, como eu disse, ele traz todo esse mapa e essa nomenclatura por emoção primária, que são os divertidamente. Então, vale super a pena conhecer. Exatamente. E o 2, o TED, eu acho ele o máximo.
É bem legal. É bem legal. Nossa, eu achei Todo mundo incrível. fica ali, né, na ansiedade, mas eu vejo o Ted e falo, ai, que você sempre fala. Eu gostei da criação das crenças, assim, as iluminaçõezinhas, Muito sabe? bacana, Aquilo né? lá pra cognitivo comportamental é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, Pra mim, é muito os top. bonequinhos ficaram só bonequinho, porque pra mim aquilo lá foi o que mais marcou. Mas acho que enfim, né, a interpretação de cada um. Mas eu acho que é isso, o conteúdo que a gente consome com um objetivo terapêutico ou não, da gente refletir, que hoje é cada vez mais difícil, porque a gente está no automático. Exatamente. Exato. E tudo isso, resumindo, ver se você está de acordo, a gente está falando o quê? De autoconhecimento. Sim, com certeza. Olha isso. Faz Com a diferença certeza. na nossa vida, não, Raíssa? Faz muita diferença. E é o pilar principal quando a gente fala das competências socioemocionais, que são as soft, que não são As softs. softs que não são softs. Hoje tem muita gente que fala power skills, porque elas são skills poderosas, né? Ou green skills, também olhando um pouco ali para sustentabilidade, futuro, construção Já indo para um caminho de gerações. de ESG ali. Isso, mas a gente fala exatamente, algumas pessoas preferem falar power skills exatamente por esse sucateamento da soft skill praticamente, né? Porque fica tão meio que banalizado, né? E aí a gente tem pessoas altamente técnicas Sim. que ainda não têm a habilidade, tanto a questão da inteligência emocional, a inteligência social, e aí tem esse movimento, às vezes, de algumas empresas não fazer um trabalho de desenvolvimento. Sim. Pega uma pessoa muito boa tecnicamente para liderar e ela não tem perfil, ela tem muito mais perfil de especialista. Sim. E aí a gente começa a entender que a carreira, eu não preciso navegar justamente numa liderança, eu posso ser muito bom como especialista. Sim. Né? Se você quiser falar um pouquinho disso. A gente vem de uma trajetória em relação a competências, que ali até 2017, 2018, a lista do Fórum de Davos, que eram as competências do futuro, ficava muito ali ainda no técnico. Sim. E aí depois de 2018 ela começou a mesclar, e aí acho que em 2022, 2023 ela tombou para ter mais soft skill, e agora é praticamente só soft skill. A gente tem uma parte importante ali de letramento digital, mas que hoje ele entra como uma power skill, ou uma skill mais cognitiva, né, dentro ali da lista do Fórum de Davos, que vale sempre a gente dar uma olhadinha para ver como a gente está se preparando para o futuro. Mas acho que tem um passo importante antes, que além do autoconhecimento, o diálogo sobre sucesso. O diálogo sobre sucesso dentro das empresas é vendido o quê? Uma escadinha. Na vida pessoal também, né? Noiva, casa, tem filho, aí depois você para, né? Enfim, às vezes, muitas vezes, Vai casa mas nem de todo novo, mundo. vai todo mundo, Mas tem que ser entendeu? feliz, gente. Tipo Gretchen, vai casando até vai encontrar casando. alguém. É importante, isso é importante. Fábio Júnior tá aí também pra dar isso. exemplo. E aí, assim, esse diálogo com a empresa do eu não quero ser líder, quase que a empresa vai falar, como assim eu tô te dando um cargo? E aí, isso. muitas vezes, o que eu vejo te falam do desafio trazendo muito o que você vai ter de status e o que você vai ter de dinheiro, não o que você vai ter de BO. Boa, Importante, muito importante. Porque quando você é um excelente técnico, você tem muita dificuldade de delegar, porque você sabe o que você faz mais rápido, você faz melhor, o teu jeito é melhor, todo mundo sabe que do seu jeito é confiante, então você tem que ter autoconhecimento para entender o teu jeito e dar espaço para o outro entender o jeito dele, que é um processo. Porque muitas vezes, se eu que sou um pouco mais rápida e eu sou uma pessoa menos processual, então eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho muita coisa de cabeça. Se eu coloco esse formato para uma pessoa super processual do meu time, ela buga. Eu tinha Matou ali um profissional e, inclusive, o que ele estava fazendo bem, você acabou de perder. Né? Aí vem a frustração. Eu tinha um time beijo, o time dos meus sonhos, eles sabem quem são, que a gente tinha um combinado que quando eu tava de home, eu não ficava chamando elas no Teams, porque elas ficavam ansiosas, porque eu sou muito acelerada e é muito assunto na minha cabeça. Não brinca. Então, quando eu ficava... Eu acho que eu tô vendo alguém ali. Então, quando eu ficava em casa, eu evitava mandar algumas coisas muito picadas. E não é porque, ai meu Deus, como você passa a mão na cabeça do seu time. Não é isso, mas assim, é um combinado que se eu quisesse falar sobre determinados temas, eu sentava no dia seguinte, como é que tá? Se precisasse urgente, eu ligava e falava, o que a gente vai fazer sobre isso? Porque esses combinados são importantes. E aí a gente tem que dar um espaço dentro das empresas, que nem sempre acontece, que é discutir o que é sucesso efetivamente para você, porque ele é subjetivo.
Sim. E você dá esse espaço de autoconhecimento, inclusive, porque eu brinco que existe o pipeline da liderança do Rancharan e existe o pipeline da liderança reversa, que você promove o cara até o cara ser incompetente. Porque você vai colocando ele num lugar que ele não quer estar. Não tem as habilidades que ele Não precisa, tem as a habilidades que ele tem. e às vezes não quer ter determinadas habilidades. Sim, ele então, não quer. Para ele, sucesso é ele tá fazendo. Por exemplo, ele tá vendendo muito bem. Ele ganha ali o que ele precisa ganhar, o que ele quer ganhar. Por que ele vai ser gerente? Sim. Então, existe. Eu tô até falando porque já Exato. passei por algumas coisas assim. E os formatos de carreira mais recentes, né? A carreira em Y, carreira em W, carreira em rede, carreira em X, elas dão essa possibilidade desse debate numa forma que também a organização sustente com cargos e salários, porque não adianta assim, então tudo bem, o cara não quer ser líder, ele só me falar. E aí ele vai ficar morrendo com o mesmo salário, que ele vai ser para sempre analista sênior. Aí ninguém vai querer, todo mundo tem boleto. Exatamente. Todo mundo tem metas financeiras. Sim, exato. E aí, nesse sentido, a gente também tem que quebrar um pouco o estereótipo do que é o perfil do líder, né? Eu trabalhei muito tempo com trainee. E aí chegavam para mim, você acha que eu tenho perfil de líder? Eles já chegam querendo ser CEO. Eu tô falando porque eu também passei por isso. A pessoa já chega querendo ser CEO daqui 6 meses. E aí, a primeira coisa que eu perguntava é, que líder que você está falando? Porque tem muitos estilos de liderança. Muito bom. Você está falando daquele líder nos 80, super formal, que não almoça com o time, está agitando o dia inteiro. Você está falando do líder empático, que a hora que a avó morre, você abraça. Qual líder que você está falando, né? Eu brinco que a gente está no Taylorismo e nos Jetsons. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as 52 leis do poder, a gente tem os líderes que se servem por último. Então, dá uma dicotomia que a galera fala, como realmente. eu liderava não funciona mais, eu tenho que provocar um nível de maturidade de discussão sobre autoconhecimento com o meu time que às vezes eu não tenho, porque às vezes o cara que está super bem na carreira também tem crise existencial, também quer largar tudo e tá com medo de ter que pegar depois. Quem nunca teve crise existencial? E aí a gente tem que entender o papel do RH, seja um mentor, né, seja um psicólogo, seja um RH interno, como facilitador desses tipos de diálogos, porque são diálogos importantes. Sim. Que as pessoas não começaram a fazer de uma forma natural. Então, muitas vezes a gente cobra das pessoas o que a gente não ensina e a gente espera engajamento de coisas que a gente não explicou por que importa. Porque por que o autoconhecimento importa? Porque eu crio estratégias de gerenciamento de emoção, eu posso reduzir os riscos de passivo trabalhista que podem vir por burnout, por afastamento, eu posso reduzir risco de conflito, eu posso fazer com quem não faz sentido estar lá se retirar. Então eu fiquei 3 anos ali no CLT no empreendedorismo. Chegou uma hora que para mim estava muito claro que eu não cabia mais, né? Eu falo, a gente encaixar o quadrado no redondo. Eu não cabia mais naquele quadrado. E tudo bem. Só que ninguém chegou para mim e falou, olha, eu acho que é melhor você empreender. Quer dizer, uma primeira chefe minha falou há muito tempo, mas nenhuma empresa me mostrou esse processo. Esse processo foi meu. Que eu fui entendendo, fui trabalhando em culturas diversas, com projetos diversos. Comecei a ter desafios relacionados ao empreendedorismo que vieram de uma forma natural. E aí fui tentando entender se era aquilo, e a gente tem as inseguranças. Então, esse processo ele é um processo importante, porque, inclusive, quando você tem um plano B, você não fica preso no plano A. E aí você não fica onde você não quer estar. Porque muitas pessoas ficam numa empresa que não gostam, num relacionamento que não gostam, numa carreira que não gostam, porque é difícil você pensar no seu plano B. Você fala, cara, mas para onde que eu vou? Mas eu fiquei 40 anos nessa área, eu vou jogar tudo fora. Ontem eu estava conversando com o meu marido, com um amigo nosso, ele falou, não, mas o cara era engenheiro, ia jogar tudo fora. Você não vai jogar fora o conhecimento, mas às vezes toda a narrativa de construção do que você fez em termos de função, de cargo, às vezes você vai mudar muito aquilo. O conhecimento vai ficar, mas não vai ser o carimbo do engenheiro, não vai ser o carimbo do médico, não vai ser o carimbo do advogado. Né? Eu conheço uma médica que ela é palestrante sobre inovação. Tem muita gente que muda e tá tudo bem a gente entender que essa mudança ela não é uma fuga de um problema que a gente tem, ela é um processo contínuo, até porque a gente dura pra caramba hoje em dia, né? Então a gente tá durando até os 80 anos. Dele, e é muitas vezes o repertório da pessoa Sim. que vai garantir ela ir pro outro lado da Sim. atividade que ela quer fazer, ou se ela tá mudando totalmente, ou às vezes é só o correlato.
Mas é essa bagagem dela que dá o diferencial pra ela fazer outra coisa. Com certeza. Né? E ela não ter que ficar presa em algo que pra ela não faz nem sentido. Exato. Fez por um período, escolhi que era muito jovem, naquele momento fazia sentido, mas a gente tá vivendo pra caramba. Né? Você falou uma coisa. Não, agora a gente tá durando. E chega naquilo que a gente tava conversando. E que bom. E que maravilha, né? E chega naquilo que nós estávamos aqui nos bastidores falando antes de iniciar o episódio sobre existem ainda pessoas, né? Como aqui é um 40 a mais aqui, e eu até comentei que chega no consultório. Mas eu tô velha, que eu tô isso, que pra mim eu acho que agora não dá pra mudar. Enfim, gente, 40, a gente já falou sobre isso, janela neurobiológica, mudanças. Olha só, e agora chegou a nossa vez, não é? Sim. E a gente falou disso. Raíssa, mudança nos 40 e a valorização desse público agora nesse momento, né, que a sociedade está vivendo. Por gentileza, traga para nós um pouquinho. Eu acho que primeiro tem um ponto importante, que são os círculos de Durkheim, né? Que são os círculos de Durkheim, não, desculpa, os setênios, que são os 7 anos marcantes das etapas da nossa vida, né? Um deles, se eu não me engano, é com 42, ali tá naquele meio. Então a gente tem marcadores de ciclos que vão trazendo determinadas aproximações com a gente mesmo, né? Então a gente sai um pouco daquela necessidade de aprovação, aquela necessidade de quantidade, aquela coisa muito para o outro, a gente olha um pouco mais para a gente. Tanto que as crises de carreira que muitas vezes acontecem com 30 e pouco, com 40, às vezes até mais, é um pouco disso. Eu já me estabilizei financeiramente, eu já entendi, às vezes já estou com um filho grande, mas eu estou entendendo que está faltando alguma coisa. Então, acho que esse chamado para refletir sobre o que a gente construiu, para construir essa nova fase, ele é muito importante, porque assim, a gente tem a cabeça etarista de que 40 já é velho, não é, gente. A gente tem a cabeça de que a aposentadoria com 50. Eu tenho vários amigos que falam. Eu tenho vários. Eu brinco que eu sou Benjamin Button reverso. Eu tô cada dia mais nova, porque eu sou muito animada, né? Meus amigos sabem. E aí eu brinco, eu falo, quando meus amigos falam, porque eu tô cansada, não sei o que, eu falo, gente, vocês não chegaram na metade da vida, vocês vão viver até os 80. Vocês estão achando o quê? Que vocês vão parar? Então eu, Raíssa, vejo muito isso. Assim, eu não cheguei nem na metade da minha vida. Que a vazão demora para quebrar, né? Então talvez eu dure bastante. Mas eu acho importante a gente entender que é isso, assim, independente do momento que a gente está de vida, se a gente tem possibilidade de olhar para a nossa carreira de uma forma mais estratégica, e de novo, não estou falando isso em condições que a pessoa não consegue se sustentar, que a pessoa está num nível de desigualdade, de falta de oportunidade muito grande, mas às vezes a gente já está num momento mais confortável, que o que impede muitas vezes não são as condições, é o medo. É o medo de alguém falar assim, mas você vai largar tudo para trás? Tudo que você... Olha só onde você tá. Olha onde você tá, olha o cargo que você conseguiu, porque assim, a gente é muito movido... Vai começar do zero de novo? A status e a cargo. Quando a gente fala de futuro, o que a gente fala, né? De skill based, que é assim, a competência que eu preciso. Então vamos supor que cai um projeto na sua mão e tá super relacionado com mentoria. Você vai falar, a Raíssa me ajuda nisso. E aí vai cair um outro projeto na sua mão relacionado a social media. Você vai lembrar dela. Você não vai falar, eu preciso de um analista de social media. Eu preciso de um analista de RH. É menos sobre a função e mais sobre a entrega. E aí, neste contexto, os profissionais 40+, eles têm muito a entregar. Principalmente porque a gente tem um desafio de geração de letramento tecnológico também da galera mais nova. Eu tenho amigas que têm filho de 13, 7, 3. O de 13, ela enfiou para trabalhar numa loja dela, ali 4 horinhas, para aprender Excel. A de 6 é tudo no Canva. Eu falei, mas como é que eles fazem PPT, né? Eu cringe. Ela já tá querendo... Eu cringe. Ele falou, não, no Canva. E aí é isso, assim, o mercado ainda pede Excel. E tudo bem, óbvio que eu sempre brinco, né? Eu falo muito isso, eu falei isso no dia da palestra, né? Que eu vim. Eu tinha um time que falava assim, você é ótimo em Excel. Nunca fui. Não sou até hoje. Mas eu sei o que eu quero ver. E aí o senso crítico do profissional
que veio de uma outra geração, que pegou modelos diferentes. Eu peguei currículo de papel super pouco. Eu não peguei, mas teve gente que pegou muito. Eu peguei outras muito, etapas. muito. Então, se a gente... Eu usei até máquina de escrever. Eu usava da minha avó pra brincar, né? Não, mas no trabalho. De datilografia. Eu fiz curso de uma máquina pro financeiro inteiro. inteiro. Secretária executiva, bem, só ali, ó. Entendeu? Então, a gente olhar se há uma pessoa que tem um lifelong learning, que é uma competência muito importante ali no futuro, se é uma pessoa que tem uma abertura, um letramento tecnológico, essa pessoa ela vai somar. Se a internet acaba amanhã, ela sabe fazer as coisas no papel. Exatamente. Então, acho Olha que eu a gente... aqui, Vocês estão entendendo? Oi, gente. Vocês estão entendendo aí, ó, Eu sou a cara. experiência, Eu a sou bagagem. Então, é sobre isso, é sobre a bagagem. Não é Sim. sobre um título, né? Sobre uma posição que ocupou, mas a bagagem que você carrega é isso que faz a diferença. Completamente, completamente. Até porque quando a gente é de RH, né, em grandes e pequenas empresas, isso muda muito o nosso papel, o nosso cenário que a gente faz, o tipo de pessoa que a gente conversa, etc. E aí, se você consegue levar isso para o empreendedorismo, você consegue atender qualquer tipo de empresa. Eu trabalhei muito com aprendiz, com trainee, então para mim, a galera depois de 2000 não quer trabalhar. Em 2016 eu trabalhava com gente de 2002, porque eu contratava aprendiz com 14 anos. Então a gente está muito aberto ao que está acontecendo e muito aberto ao que as gerações têm a nos ensinar, porque hoje o repertório não é só da pessoa mais velha, a pessoa mais nova também traz repertórios diferentes. Sim. Então a gente ter essa cabeça de abertura mesmo, de troca. Inclusive, de não ser, o meu jeito é melhor, a minha geração é melhor, porque não é. Porque... um complementa o outro, né? Sim, com E certeza. traz um empoderamento dentro daquele ambiente. Com certeza, Né? com certeza. Fazendo a coisa aí muito mais rápido. Sim, sim. Se o plano A falhar, tem o B. Exato. Se o B falhar, tem o C. Não, e outra também, uma coisa que as empresas pecam muito, o que elas fazem? Elas querem gente de 30, formada nas melhores instituições, elas não querem pagar altos salários, e elas não querem mulher nessa idade porque pode ser que tenha filho, e aí vai dar problema na minha estrutura e tal. E aí fica aquele discurso de que não tem pessoas boas no mercado, só que você não baixa 10 anos, porque aí o jovem é muito descompromissado, não fica 3 anos na empresa. E aí você não baixa 10 anos porque, será que com 40 não perdeu energia? E aí você está perdendo uma oportunidade de multiplicidade de perfis, de talentos, de olhares, porque quanto mais problemas a gente tem complexos, que é o cenário das organizações da nossa própria vida, mais uma multiplicidade de olhar é importante, de todo mundo, em qualquer idade. Então tem essas pequenas trocas, e isso inclusive a gente tem que fazer dentro de casa. Meus pais têm 70 anos, mais ou menos. Minha mãe tem 72, meu pai tem 69. Eles trocam comigo sobre questões relacionadas a corporativo, que eles não entendem absolutamente nada, mas ao mesmo tempo eu troco com eles sobre questões de museu, de ópera, de arte no geral, que eu sei muito superficialmente perto deles, porque o repertório deles inteiro foi construído nisso. Sim. Agora, você vai falar de natação? Minha mãe vai falar muito melhor do que eu, porque ela nada 2.000 metros por dia. Você vai falar de patinação? Eu vou falar melhor do que ela, porque eu patino. Então, a gente ter o espaço para contar das coisas que fazem sentido pra gente. Porque às vezes uma pessoa de 40, ela não vai querer falar tanto de TikTok, mas ela vai conseguir falar de uma qualidade de um Excel, ela vai conseguir falar de uma comunicação ali mais assertiva em determinada reunião, porque a gente sabe que a galera de 20, 25 às vezes tem uma dificuldade da comunicação ali no tete-a-tete, presencial, né? Eu brinco, o povo não paquera, fica inventando 10 aplicativos, gente, vai paquerar na rua, sabe? Então, cada geração tem seus desafios, né? Porque a sociedade está sempre se transformando e está sempre tendo desafios. Então, a gente extrai o que tem de bom de cada desafio, tem de bom de cada geração, que também não é um copia e cola, né? Você deve ter pessoas da sua idade que são muito diferentes. Total. Eu tenho pessoas da minha idade que são muito diferentes de mim. E quando a gente fala da geração Z descompromissada americana, a gente não está falando também, às vezes, do jovem periférico do Brasil. Exato. A gente está falando tá de... super afim de ascender na vida. Entendeu? Né? Então, também a gente tem que desmistificar isso, porque... Às vezes eu tô falando de uma pessoa de 40 que acabou de entrar numa nova formação. Sim. Eu tô falando de alguém que desistiu
de ser concursado e quer empreender, ou que ficou 15 anos numa empresa, eu atendo muito em mentoria de carreira. Eu tô há 11 anos na minha empresa, não tá ruim, mas não tá bom, eu preciso olhar o mercado, porque eu sei que eu vou ficar para trás. Porque as pessoas sabem que as empresas, infelizmente, têm este corte e não é sustentável. Porque é isso, você quer uma massa ali perfeita, que não te quer, porque cada vez mais as pessoas também estão saindo do padrão. A população vai envelhecer de qualquer jeito, né? Que como eu brinco, eu falo assim, mas eu não quero ficar velha. Eu falo, você vai estar velha, você vai estar morto. É melhor ficar velho. Eu acho. Eu prefiro ficar velha, chegar nos meus 80, Exato. entendeu? Então, a gente também olhar a vida como um ciclo de oportunidade, de aprendizado, independente. Ai, muitas coisas estão tocando. Não tem problema. Não tem problema? Aproveitando, Quem sabe já segue o canal, Despertador. deixa o seu comentário. O comentário não só no chat, tá, pessoal? Curte o episódio para que ele chegue para mais pessoas. E encaminhe para aquele seu amigo, sua amiga que está numa transição de carreira, está em dúvida, ou você não sabe, você percebe que ele está chateado, que ele precisa de um assunto. Pode mandar os episódios do Nuevo, incluindo esse com a Raíza. Maravilha. Vamos junto. E aí você falou sobre... Você trouxe aqui uma palhinha, e aí você falou sobre consultoria e transição de carreira. Conte-nos um pouco mais aí, qual é a atuação, como é que funciona, né, um pouquinho desse processo. E até uma curiosidade, homens, mulheres, como é que tá aí? Essa busca. Eu tenho 2 grandes produtos em transição de carreira. O primeiro produto é o que eu chamo de método estratégico, que é aquele assim, Raiz, eu preciso sair deste lugar, eu preciso me recolocar. E essa pessoa, ela não tá com o time para autoconhecimento. Ela não consegue fazer uma avaliação de perfil, fazer um processo de mentoria, só que ela entende que ela precisa dar aquele up em currículo, entender um pouco mais LinkedIn, entender um pouco mais algoritmo. Para essa galera, eu faço um banho de loja. Então, eu faço adaptação de currículo, eu ensino como buscar vaga, onde buscar vaga. Se a pessoa fala inglês, eu tenho e-book de vaga remota. Então, é muito mais... Entrevistas. É muito mais para uma recolocação ali mais fast track, né? Que a gente chama. Do que para um processo ali mais filosófico, mais intenso de autoconhecimento. E aí, eu tenho a mentoria, que eu chamo, né, de bússola de carreira. Que aí é aquela coisa mais... Eu preciso parar, eu preciso entender para onde eu vou... E aí a gente entra conforme os objetivos das pessoas. Foi um pouco orgânico para mim ter basicamente 4 estilos de pessoas, que é a pessoa que quer se desenvolver onde ela está, então ela tem um cargo, ela está numa empresa, ela gosta daquela empresa e ela quer ali ou ser gerente ou ser diretora, e aí é um plano ali mais tradicional. Mas cada vez tem menos, gente. Empresas se desesperem, cada vez esse público é menor. Aí eu tenho uma pessoa que tá bacana onde ela tá, mas ela quer um plano B. Ela fala, não me sinto confortável, só dependendo disso. Eu falo que a gente tem que ser não monogâmico de trabalho. Porque senão depois a gente leva um pé, a gente fica sofrendo e falido. E aí essa pessoa, ela quer se posicionar, ela quer talvez fazer uma mentoria, ela quer ter alguma outra forma, não só de complementar a renda, mas dela entender outras coisas que ela é boa. Certo. E aí eu tenho, que é um pouco carreira múltiplas, né? Que eu chamo esse produto. Então a pessoa começa a olhar outras coisas que a interessam, além do trabalho que ela tá, que tá tudo bem. E aí eu tenho a pessoa que quer dar o 360. E aí. Mesmo. Eu vou empreender. Eu tô com uma cliente que o planejamento foi esse. Eu tava com ela ontem. Eu quero trabalhar com yoga. É isso. Não aguento mais, estou infeliz, é isso. E aí a gente desenha passo a passo em cima desse objetivo. E pode ser trabalhar com yoga, pode ser morar fora, pode ser... e aí é esse processo. Esse é o processo. Que é o que eu sempre brinco. São as 4 perguntas que eu falo pro povo responder, que normalmente dá aqueles bugs. Olha então lá pra câmera e fala assim... A síndrome de impostora. Quem você quer ser, onde você quer ser, o que você quer impactar e como é que você aguenta tudo isso. São essas as perguntas que a gente tem que se fazer. Como é que você sustenta tudo isso? Porque às vezes você fala, não, porque eu quero ter 4 empresas, 5 filhos, 3 amantes, não sei o que. Você vai sustentar tudo isso, né? 3 amantes. Você vai conseguir gerenciar toda essa cobrança, tudo isso. Vai dar conta. Exato. Então, acho que não é só criar o plano perfeito,
mas é criar a estratégia de sustentação para que esse plano funcione no dia a dia, porque senão também a gente fica muito assim, não, vocês vão dedicar aquilo. A primeira coisa que eu trabalho com meus clientes é, quando eles querem esse plano B, qual que é a carga horária que você está disposto? Justo, porque fazer o paralelo é desafiante. Entendeu? Por exemplo, eu fiquei 3 anos trabalhando como CLT, ou né, PJ Flex, como eu brinco, mas tinha cargo de gerência, estava em empresa de dona, já era presencial e eu tinha minha consultoria. Não era uma volumetria que eu tenho hoje, porque eu não tinha nem tempo de ir atrás de cliente. Tá? Mas eu chegava a bater 16 horas trabalhando. Você está disposto? E mesmo aí, que isso seja dividido, né? E qual que é o nível de saúde que você tem, das relações que te cobram fora disso. O fim de semana. O fim de semana. Eu sempre de fazer, quando eu tô em atendimento, é perguntar pra pessoa, o que você vai ter que fazer pra isso acontecer? Porque, eu quero. Maravilha! Show, vai cair pra cima. Mas o que você vai deixar de fazer e o que você vai ter que começar a fazer, né? Sim, que são as contrapartidas. É isso. No budismo, tem um monge que ele sempre fala. Você encontra uma pessoa 5 anos depois, ela não tá mais forte à toa. Quer dizer, né? Agora com esse monte de coisa louca que o povo tá tomando, mas no geral, existe um processo de construção. É o brócolis. Existe um processo de construção. E aí a inteligência emocional, você construir um negócio, construir um relacionamento, é a mesma coisa. O quanto que você tá treinando aquilo. Todo dia é uma oportunidade da gente treinar um comportamento diferente. E o mundo nos dá, né? Eu brinco que parece que quando você tá numa situação que você fala, não quero me estressar, vem o estresse em pessoa. E aí você fala, não posso me estressar. Personifica. E aí você tem que trabalhar essas questões. Então, acho que esses são pontos muito importantes pra gente. Quanta coisa, não? Ô, Raíza, uma coisa que, assim, na minha bolha, não sei se na sua aparece muito, é a questão do pessoal criar, tipo, essa... o CLT é tóxico. Que toda a solução do mundo está em empreender. E a gente fala assim, gente, esse pessoal tá doido. Tá doido. Tá doido. Não é assim. E que as novas gerações não querem o CLT porque eles querem uma vida. Eu falo assim, eles estão vendo o pessoal, sei lá, de que classe social que eles estão vendo, né? Porque é como você falou, o jovem periférico, ele quer ascender, ele busca isso, ele quer essa oportunidade e ele tem clareza Sim. que as coisas levam tempo, não é? Ele não vai começar como gerente. E aí essas coisas todo mundo pensa, todo jovem quer ser gerente, não é bem assim, né? Qual é a sua visão? Você é uma profissional das relações Não é bem assim e eu acho que as pessoas elas não param para ver no autoconhecimento delas o que faz sentido em termos de carreira. Elas seguem o script, aí se entra TikTok, influencer, OnlyFans, qualquer coisa aí piora. Porque assim, alguém me contou uma fórmula mágica que em 4 meses eu vou estar ganhando 1 milhão. Eu queria essa fórmula aí, de formalista. Mas assim, essas fórmulas mágicas, primeiro, elas são complicadas porque não é todo mundo. Não é todo mundo, isso é um fato. E o segundo é assim, o CLT, ele não é um vilão, ele é um modelo. Exato. Ele é um meio, né? Ele é um meio. Agora, assim, que o transporte não funciona, que existe chefe babaca. Tudo isso é real. E eu acho que tem um exercício das empresas de também fazer as lições de casa, de olhar assim, o que eu mudo, porque elas não querem mudar, elas estão lá no Taylorismo, o que eu mudo para conseguir gerar, inclusive, mais performance. Porque, por exemplo, o dia do vendaval, a pessoa está com um galho na cabeça, o carro é esmagado. Você acha que essa pessoa vai performar? Não vai. Preocupando se tem luz na casa dela e se ela tem um parente que precisa de oxigênio. Porque a gente fica assim, não tem serviço, não tem semáforo, o trânsito. E alguém que precisa de um equipamento? E alguém que não tem comida na geladeira? Então, essa pessoa não vai conseguir ser produtiva dentro desse cenário. Então, assim, para o que é possível flexibilizar, a gente precisa olhar, eu acho que as empresas precisam fazer essa tarefa de casa, para entender que também não é a demonização do CLT, algumas relações, alguns modelos de trabalho, mas ao mesmo tempo, eu acho que a galera vai muito na fórmula mágica, que é o tigrinho, que é o influencer, que é coisas muito... Eu vou conseguir, eu estalei o dedo e eu vou conseguir. E é esse processo de construção, que é um pouco mais do que as pessoas entendem como CLT, ele é um processo de paciência e persistência.
E na sociedade do excesso de microdoses de dopamina, a gente não tem. A gente não tem. Isso não é de geração. Você pega um velhinho de 75 anos, você pega minha mãe com o celular, ela... Entendeu? Esse negócio não vai. E aí já tá como? Igual Eu, um controle em remoto. julho, meu celular quebrou e eu tava no interior. Meu pai ficou desesperado. Como você não vai comprar outro celular? Eu falei, não, fico uma semana sem. Meu WhatsApp Business tá logado. Ai, que delícia. Eu preciso falar com as pessoas que eu trabalho. Tirando isso, quem precisa tem meu número profissional. Saía correndo, fazia gym pass no celular da minha mãe, saía correndo pra academia, fiquei uma semana, foi ótimo, fiquei super focada. Então a gente precisa fazer esses momentos de pausa. E aí eu acho que eu fui muitos anos CLT, eu não tenho o menor problema. Hoje eu não voltaria para ser CLT, porque o estilo de vida que o empreendedorismo me dá, um pouco o estilo que eu tenho, ele não funcionaria. Mas, por exemplo, se eu fosse convidada a dar aula como CLT, que é uma coisa super part-time, super numa boa. E eu acho que é isso, a gente tem que entender dentro do nosso contexto o que faz sentido, porque muito influencer pira emocionalmente, existem dados de, enfim, várias coisas. Então, assim, você tá disposto a ficar o tempo inteiro também? Porque é o tempo inteiro. É o tempo. E vocês produzem conteúdo, não sei se vocês têm essa sensação, às vezes você tá vendo um negócio, sei lá, domingo à tarde no parque, você fala, nossa, isso não é um conteúdo. Aí você anota. Eu anoto para gravar depois, para não ter que gravar na hora. Mas as novas gerações já gravam na hora. Alguém que trabalha e monetiza com isso já grava na hora. E aí? É esse estilo de vida que você quer? Acordar e ficar, tipo, ai, tive burnout chorando, assim, faz sentido pra você? Então, acho que esse é um modelo também. Por exemplo, eu sou super ativa no LinkedIn. Tem semana que é um inferno, é chato, eu não aguento mais postar, comentar, só que eu tenho que ter consistência. Exato. Isso é o maior desafio, de ter infoproduto e o podcast e ter... Aí, às vezes, a gente era bem low profile, né? Eu fiquei 1 ano sem Instagram. Imagina TikTok, só fui baixar porque eu tô fazendo as coisas do Evo. Só que você precisa de consistência. Aí eu falei, mas aí eu falei que eu quero fazer dinheiro com uma nova economia e eu vou ter que fazer coisa nova. Eu vou ter que me sujeitar a fazer coisas que antes eu, tipo, deixaria passar e aproveitar cada lance, um pôr do sol que vai fazer sentido, uma viagem. Lógico que não vou postar tudo da viagem, não vou postar todas as pessoas. Mas tem gente que precisa fazer isso. Mas tem gente que, dependendo do ramo de negócio dela, vai ter que fazer. Então, assim, eu e a Mar, se dependesse da gente, 0 rede social. A gente só ia sentar aqui e conversar. Não, e assim também, né? A coisa da consistência que o influencer precisa, o CLT também precisa. Em qualquer carreira você precisa. Agora, assim, o que faz mais sentido pra você? Eu tenho amigos que são concursados. Tá tudo certo. E uma coisa que eu falo muito do CLT versus o empreendedorismo, que volta e meia, né? Como eu trabalho com carreira, meus amigos sempre fazem os meus da alimentação comigo. Eles sabem quem eles são. E aí... Inclusive, curte, comenta, compartilha, segue o canal. Exato. Podcasters, incentiva amiga empreendedora. Isso, vamos lá. E aí Agora eu sou assim, vejo que o canal não tem muita gente, não tem muito view, vou lá. Porque eu penso assim, alguém vai olhar pra mim e vai fazer isso Alguém também. vai fazer, com certeza. Sororidade digital. Isso, a gente tá ali. E aí, meus amigos falam, não, porque vai empreender, não aguento mais meu chefe, não sei o quê. Eu falo, deixa eu contar um negócio pra vocês, gente. Então. Empreendedorismo é pior. Por quê? Porque hora. você não tem ninguém culpar. Porque se você é CLT e você é analista, você não quer lidar com o negócio, o que você fala? Você fala, chefe, carteira pra mim, porque esse negócio não tá rolando. Exato. E aí, se você é chefe, você é gerente, tem um assunto que você não gosta, uma pessoa que você não quer lidar, o que você fala? O analista, vai lá resolver aquilo lá pra mim? Boa. Então, você despacha pra cima ou pra baixo. Claro. Muitas vezes nisso que as empresas Todo ladinho. falham, né? Nos processos ali. Quando você empreende, você não tem com quem fazer isso. Que aí vem aquilo que você estava comentando, que o Douglas assim, gostei. Ele se identificou, inclusive. Que é o quê? Eu, Deus, ChatGPT e Canva. Quem é meu time? Mas mesmo quando você tem um time maior, a estratégia de como aquele time agiu é sua. Você tem A responsabilidade. Não é só a autorresponsabilidade, é a responsabilidade. Você banca falhar na missão e ser a sua culpa para falhar. Eu brinco, várias coisas que eu fiz nas empresas que eu passei, que eu trabalhei, eu não me arrependo porque a gente cresce em cima disso. Mas eu não faço na minha empresa. Por quê? Porque minha empresa é a minha marca, é tudo que eu tenho.
Eu não tenho aporte financeiro, eu não tenho controlador, eu não tenho. Não tem fundo, eu não né? tenho nada disso. Eu não sou um iFood que todo mundo sabe o que é. Então, se eu não preservo a minha marca, eu seguro a onda com coisas que me irritam profundamente, algum cliente, alguma situação, esperar alguma coisa, eu perco o que eu tenho. Então, assim, você está disposto a lidar com tudo isso? Você está disposto a ter uma disciplina? Porque empreendedor é disciplina, tem que ser disciplinado. Sim. Né? Eu começo a trabalhar 9h30 da manhã, eu paro 9 da noite. Por exemplo, semana passada eu fiquei a semana inteira com planejamento estratégico, que muda pipeline, muda controle financeiro, e faz ICP, né, que é público-alvo e tal. Meu, chegou quinta, sexta e sábado, eu comecei a sonhar. Eu ficava o dia inteiro, literalmente, naquelas planilhas. Aí o chat, não sei o que, faz análise, não sei o que, pega grupo de WhatsApp para identificar potencial. E aí o chat GPT alucina. É. Aí a gente quer bater na tela do computador. Não, e aí você tem que estar muito online com aquela coisa análise crítica. Por quê? Porque você tem que saber o que você quer ver como empreendedor. Exato. Eu não quero ver quantas pessoas curtiram meu comentário. Ai, que legal, como ela é ótima. Eu quero não. conversão. Exato. Eu quero quem vai comprar. E aí, uma coisa que eu vejo muito, assim, eu tenho um perfil muito comercial. Eu sempre tenho uma ex-chefe minha que fala que eu vendo qualquer coisa, assim, né? Ai, tem uma aqui também. Então eu sento no boteco, eu fecho negócio em chá de bebê, lançamento de livro, eu sempre fui muito assim. E a galera de RH especificamente, né, falando de quem empreende na minha área, bem difícil ter num esse geral, perfil. é uma galera super low profile, que fala assim, imagina, mas eu vender? Imagina, mas eu falar em público. E é uma galera, às vezes, muito do perfeccionismo, que quer tudo muito certinho. E, às vezes, quando você tem que entregar aquilo lá que dá, dentro do possível, você fez tão melhor e tal. Então, eu acho que também quem quer empreender, aí para quem quer empreender, que tá tudo certo também querer empreender, qual é a sua disponibilidade de aprender coisas fora da sua área? Porque você vai falar assim, eu vou empreender porque eu só vou atender pessoas, tá bom. Aí o psicólogo tem que abrir um CNPJ, aí surta, porque não sabe abrir um CNPJ. Que também são competências básicas que não são ensinadas na faculdade, Exato. que é a vida, eu chamo de vida adulta e burocras. Que abre um CNPJ, quer contratar um social media, quer ter um contador que não vai te roubar. Porque como eu sempre fui de RH, já fiz muito M&A, então seletizei PJ, seletizei Não, CLT. a gente tem outro. A gente outra bagagem. desenrola uma contabilidade a tranquilamente. gente vira. Mas tem um monte de gente que é roubada por Sim, contador. tem mesmo, sim. E não falando mal dos contadores, gente, falando nenhuma, mas assim, como é que você se prepara Que guia que tem que empreendendo, pagar, que... Gente, que é empreendendo ou obrigatório, não, para conseguir lidar com essas outras coisas. Meu marido é médico, na pandemia ele falava, eu estava com um time mais ou menos de 10 pessoas, ele falava, eu nunca vou liderar. Você é louca, esse monte de gente abaixo de você, teu telefone não para, tal. Eu falava, ele trabalha em UBS, eu falava, olha, você tem uma enfermeira, 2 técnicas, 4 agentes de saúde comunitária, ainda lida com recepção, segurança, aquele monte de paciente, você já lidera, você só não tem Você técnica. só não sabe, você só não se Aí apropriou. depois ele virou preceptor, aprendeu a ter estagiário, aprendeu a fazer os outros trabalharem para ele, agora ele adora. Mas assim, a gente não é formado para essa pluralidade de competência que é cada vez mais necessária. Sim. Porque eu posso ser uma excelente psicóloga, mas se eu não sei fazer um marketing, ou eu não tenho dinheiro para pagar alguém que me faça um bom marketing, como é que eu vou trazer cliente? Eu posso ser a melhor psicóloga do mundo, eu posso salvar vidas, eu preciso desse complemento. Não, é muito isso, porque assim, minha formação é propaganda e marketing. Só que na faculdade, eu pagava tudo que era criativo. Eu falava, o quê? Não, a gente pagava. Porque eu sou do planejamento, eu sou ali do... Das de estruturar a planilhas. campanha, de dar até o norte. Mas fazer, nem sei nem mexer no Photoshop. Mas agora, bem, tem que mexer no Canva, eu tenho que entender... mexer no corte, aí faz... Ai, saiu esse negócio no Instagram, vamos fazer. E aí é assim, é todo dia... E aí você vê um super profissional, você fala, ai, o meu tá tão ruim. Aí dá então, síndrome de nessa impostora. fase que a gente tá empreendendo agora, porque em 2014 a gente iniciou alguns empreendimentos nossos, né, mamãe? Já usava a Canva naquela época. Foi o start. Foi o start. E aí eu entendi que eu não tava pronta pra empreender, porque aí começou a mexer com valores de segurança. Porque não tinha receita. Não entrava. Tipo, a gente tinha... O que entrava era muito pouco. Era assim, fez um workshop, pagou o workshop. Ok, mas e aí? Eu vou comer o quê, né? Então eu entendi, não, vamos parar. Mas foi pra faculdade, voltei pro CLT. E aí eu fui reconstruindo e entendendo aquilo. Então hoje eu venho sabendo, sem a fórmula mágica, eu sei que não vai funcionar. Eu, assim, imagina, a gente começou a empreender,
na época, no auge do Érico Rocha, ouvindo Fórmula Digital. E tipo, não vai dar, não vai. Lançamento não é assim, querido. Se você não tiver, no mínimo hoje, se na época era 100 mil, hoje é 500 mil pra fazer um negócio extraordinário, assim, de Sim. muitos, né? De fazer o 7 lá, como que é que ele fala? 6 em 7? Sim. Então, assim, desculpa, não é assim. Então, hoje a gente tem muito mais consciência e outros meios dessa receita entrar e a gente... receita vindo de outros meios, né? Seja num PJ Flex, seja em outras alternativas que a gente tem. Até zoei aqui, mas é só psicóloga. Não, ela não é só psicóloga, né? Sim. Ela tem as horas de psicóloga e tem as horas da empreendedora no Nuevo e no Incrivelmente Mulher. Então, mas hoje a gente vem com outro olhar, né, Mamá? É uma outra coisa. Sim. Totalmente. É outro olhar. E tendo a consciência que pode ser que eu encontre um CLT que faça super sentido ou um PJ Flex, onde eu vou conseguir nutrir minha segurança e pagar profissionais que iriam fazer o que eu faço hoje nesse lance do aprendizado. Às vezes você fala assim, mano, esse prompt não tá saindo. Até porque Vou bater nesse... até Tem porque... vontade de pegar esse Dell. A Dell podia patrocinar a gente, né? Tá aqui do ladinho. Verdade. Tem dia que eu falo, meu Deus. Tem dia que eu falo assim, eu vou dormir e amanhã eu acordo às 5 e faço esse negócio. É isso que eu faço. E não só, né? Eu acho que essa clareza do valor, ele é um aspecto muito fundamental, porque eles vão mudar ao longo da vida. Não tem como. Dependendo da fase que você tá, os desafios que você tem, a saúde que você tem ou não. Então, a gente também pode falar, esse é meu valor forever e eu vou nele eternamente. Não, acho que revisitar quem a gente é e o que a gente quer ser é super importante. Ao mesmo tempo, em paralelo ao que vocês viveram em 2014, hoje a gente tem muita ferramenta. Sim, eu tô num grupo de É empreendedorismo. aquilo que eu falei, se não fosse inteligência artificial, como que eu ia fazer todos esses textos, todas essas coisas? Desculpa, eu tenho bagagem, eu sei escrever. Mas, gente... Eu tô num grupo de empreendedorismo pra IA que a galera é muito crânio, assim, da tecnologia, tipo, muito, muito, muito. E eu não sou, né? Eu brinco e tal, mas eu não sou. Mas é o que eu sempre falo, você não precisa saber de tudo, você precisa conhecer quem sabe. Exato. Então, é importantíssimo ter essas pessoas. Então, independente do modelo, né? Se eu tô no modelo de trabalho remoto, se eu tô no modelo de trabalho presencial, se eu tô no modelo empreendedor, flex, um pouco de tudo, poligamia do trabalho e tal... como é que eu uso as minhas relações a meu favor? Porque a galera também, às vezes, nessa coisa de ficar muito tempo na mesma empresa, ou muito tempo no CLT, não vai num evento, não responde uma mensagem no LinkedIn. E aí, quando sai, fala o quê? Começa a mandar mensagem pra todo mundo. Network. Nossa, meu Deus do céu, você tem uma vaga pra mim. Você nunca viu a pessoa. Você nunca falou com a pessoa. Então, a gente alimentar, eu acho que isso foi uma coisa que o empreendedorismo me ensinou muito. E eu achava, as pessoas falavam que eu fazia network bem dentro das empresas. Hoje eu acho que eu fazia pessimamente. A gente fica com aquela sensação, por que eu não aproveitei melhor? Mas você, assim, eu saio para tomar café, eu saio para almoçar, eu saio para lançamento de livro. Então, eu me forço a colocar na minha agenda rotinas desses relacionamentos, não só por conexões que podem ser importantes. Inclusive, a conexão Socamar foi justamente ela ir num evento que eu não ia poder ir, a gente ia as duas. Né, pra dividir o tempo, mas naquela semana não dava, porque eu tinha ido em outro evento que surgiu assim. Sim. Aí eu falei, e aí ela foi, e olha quanta gente legal que ela conheceu. Você, Carla. Espetáculo, amei. Uma galera! Raíza, vai vir uma galera do evento. E não só, né? E é o que eu falo, assim, a gente tem o networking, que é uma diferença que pouca gente sabe. A gente tem o networking, que o povo tem ranço, e a gente tem o netwaving. O netwaving, o que é? Eu criar ondas de conexões que vão se complementando. Sim. Então, por exemplo, eu não necessariamente... Por exemplo, hoje Red Hunter não é uma coisa que eu faço mais. Mas eu posso falar, olha, aquela pessoa eu sei que faz. Então, também é você criar redes mais sistêmicas, onde você também conecta pessoas que você entende que podem ser positivas umas para as outras. Isso, exatamente. E às vezes você, por exemplo, pode estar com uma consultoria muito grande que naquele momento você não consegue atender. E aí, se a pessoa não está no tempo dela ficar na sua fila de espera... Sim. Fala, olha, eu não consigo agora, mas eu tenho essa parceira. Sim. Ou esse parceiro, entendeu? Exato. E entender que a gente não precisa se fechar, né? Agora, Exato. sabe qual é a pior Porque parte? muita gente se fecha. Qual que é a pior parte? Eu já sei.
quando tá ficando... Tchanana, E a gente nem nossa. falou de IA. Pois é, nem falamos de Você IA. vai ter que voltar. Mas aí você vai ter que Você vai ficar em voltar. Campinas, a gente faz um episódio Boa, 2. Você deixa pode eu voltar falar. mais tarde? Posso. Você quer voltar às 7 da... Tem horário 7 da noite? Não sei, tem que né? ver a agenda, acho que não tem. Nossa. Estamos aí. Raíssa, pensa... Queria Foi muito show falar de de bola. IA. Vamos falar. Mas é... De coração mesmo, assim, não sei, assim, sério. Assim, Ai, pena que passa pensa, rápido. 2025, eu ganhei muitas pessoas incríveis na minha vida, de verdade. Que bom. Você é uma delas. Que bom. Muitíssimo Fico obrigada feliz, imagina. por atender prontamente pelo convite, chegar aqui e Obrigada, arrasar. eu, E imagina. agora o espaço é seu. Conta aí os seus projetos, coloca aí o que você quer contar. Você já aqui deu pro uma pessoal, pincelada, mas pode agora merchan. Bom, primeiro, obrigada. Eu acho que é isso. As conexões, de fato, são sobre a troca e não só sobre as oportunidades comerciais que podem surgir. IA nunca é sobre a ferramenta ou o robô, é sobre o nosso pensamento. Mas Pronto, a gente já fala falou. disso na próxima. Já fica pro próximo. Já fica pro próximo, mas eu acho que em 2026 a gente precisa olhar muito para isso. O que a gente quer ser, o que a gente quer ver, quais ferramentas nos ajudam ou não, porque pra gente virar um robô, a gente não precisa de IA, a gente só entra no piloto automático. Perfeito. E é o que acontece muito hoje em dia com todo mundo, tá, gente? Não tô falando assim, nossa, ela não entra no piloto automático. Não, a gente entra. entra. Mas são exercícios, são coisas positivas. Em 2026 eu vou começar meu mestrado em saúde e educação. Uau! E aí o tema é, inclusive, a falta de soft skills em ensino de profissionais na saúde. Então eu tô bem animada, porque agora eu vou falar Que show, nisso num hein? outro patamar. Vai ser E eu sempre muito- quis fazer mestrado, minha família tem mestres e tal. E eu acho que é isso, né? Olhando ali um pouco para os meus desafios de 2026, é cada vez mais crescer pipeline. Eu faço a parte de workshop, treinamento, mentoria, né? Sou mentora profissional, sou voluntária em alguns projetos de mentoria. Mas o meu principal desafio hoje é me posicionar como uma consultoria de jornada de aprendizagem voltada para o futuro. Então, eu não quero só aquele cliente que quer um treinamento de 8 horas. Eu quero aquele cliente que quer mudar a cultura de aprendizado, colocando o que a pessoa quer efetivamente, como que ela aprende. Porque eu sempre brinco com os meus mentorados. Eu falei, se é de livro, artigo, podcast ou pesquisa científica? Porque não adianta eu dar o melhor podcast pro cara que ele gosta de ler. Verdade. Eu leio 5 livros por mês. Meu marido, ele vê 5 vídeos de YouTube por dia. Eu não vejo. Então, a gente precisa olhar para as empresas e para as pessoas, colocando um pouco mais luz sobre como elas funcionam, porque elas vão devolver a sabedoria delas, elas vão devolver o engajamento delas de uma forma muito mais estratégica e de impacto para as empresas e para os negócios. Então, a minha empresa é muito focada em conectar resultado, pessoas e negócios, é o nome dela. Então, a gente faz essa rosa dos ventos efetivamente, olhando para essa direção, porque também não dá para ser aquele RH abraçar a árvore, tipo, vamos todos ser felizes. Mas também não dá para gerar índices de saúde que depois viram um passivo trabalhista gigante. Então, é um desafio equilibrar esses pratinhos. Mas eu tenho pregado muito isso. Agora, com o mestrado, eu pretendo pregar mais, porque para mim é isso. Acho que quanto mais a gente olha para soft skills, para uma carreira mais protagonista, para que a gente não se vitimize em relação às decisões da empresa. Perfeito. E que a empresa também consiga deixar claro os resultados, os comportamentos esperados daquelas pessoas, que é um pouco que a gente ajuda nos projetos de cultura. Acho que mais a gente consegue construir este futuro, né? Porque a lógica sistêmica, de fato, eu acredito que a gente vai automatizar, mas a lógica de conexões, de rede, de tomada de decisão estratégica, que cada vez vai ficar mais complexa, a gente precisa capacitar as pessoas. Sem dúvida. E preparar os negócios para essas pessoas capacitadas. Senão as pessoas ficam tão capacitadas que elas vão embora, porque o seu negócio não dá espaço. Né? Que acontece também. Mas Acontece. é outro episódio. Então, mas é isso. tem assim. muitos episódios aí. Vários. Muitos episódios. Mas Vai ter que voltar várias vezes. 2025 foi um ano bom. Então, eu estou otimista para 2026. A gente tem os desafios de empreendedorismo, mas dentro da minha escadinha de sucesso, que às vezes não é escadinha, às vezes é umas montanhas russas, né? Faz muito sentido, então eu espero continuar nele.
E espero continuar impactando as pessoas como eu impactei. Aí meus mentorados, que eu amo tanto. Beijo pra vocês. Ai, obrigada a você Obrigada que chegou pela até aqui audiência através de da Raíza. vocês. Foi um prazer ter esse bate-papo. Raíza, muito obrigada Obrigada pela a vocês, disponibilidade gente. de vir até de São Paulo para Campinas. Imagina, obrigada É a perto, vocês. mas dia de semana a gente sabe que é intenso. Mas a gente dá os pulos, né? São as prioridades. Mas obrigada a Que vocês bom que pelo você convite. quis estar nessa energia do presencial e que Amém. já deu para entender que, né? A vibe já deu para entender a vibe que é essa troca e o presencial vai sempre diferente, né? A gente gosta do online, mas essa troca, essa sinergia que é a comunicação não falada, né? A troca que faz. O último podcast que eu fiz online foi meio aterrorizante, deu tudo errado, então eu falei, não. Aqui já aconteceu. Experiência é tudo. Já aconteceu e foi no dia da ventania. Foi. A convidada tava 2 Sem dias luz. sem luz, aí foi pra casa da amiga e a outra não tinha. Enfim. E mesmo assim a gente teve que reagendar. Faz parte. Faz Os parte. imprevistos não é o que a gente controla, mas como a gente lida com o que acontece. Olha. Mas novamente, obrigada, meninas. Foi um gratidão prazer. de E a gente coração. podia ficar o dia inteiro aqui. Estamos indo. Bom, para quem ficou com a gente até agora nesse episódio que realmente aqui, olha, aqui eu tô sem palavras aqui para agradecer por tanto conteúdo tão rico. Muitíssimo obrigada por você estar conosco até agora. E tem sempre uma palavra que você escolhe para quem ficou com a gente até agora para digitar lá nos comentários. Digite nos comentários qual é a palavra-chave de hoje, Raíza. A minha palavra-chave sempre, até uma ex-funcionária minha, quando ela vê, já vai saber. É transformação. Uau. Transformação. E ela acontece todos os dias. Nós já não somos mais as mesmas pessoas de há 1 hora atrás, de Com 30 certeza. minutos atrás. Estamos sempre nos transformando, evoluindo. E não existe sucesso, não existe um crescimento sem isso. Não é mesmo? Com certeza. Muito bem. Muitíssimo obrigada. Então, se você ainda não se inscreveu, você que acompanha a Raíza, vai lá e se inscreva. Aciona o seu sininho, o que ela fala? Dedo no like. Ativa seu sininho. A Adelaide fala, dedo no assina lá, like, dedo no like. Compartilha, Comenta. Encaminha lá pra amiga, pro amigo. Enfim, galera, nos ajude, nos apoie, porque esse programa, a gente pode chamar de programa, né? No Evo Podcast, é pra você. É pra te fortalecer. Então, vem com a gente. Abraço, beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio. Você arrasou. Muito bom. Isso! Obrigada.